Ei pessoal, tudo bem com vocês? Então, irei falar para vocês sobre um assunto importantíssimo, função da linguagem, que é um assunto certeza no Enem. Vamos lá? Então, um conceito básico sobre função de linguagem é a forma que cada indivíduo se expressa de acordo com o texto. Então, o que é a função de linguagem? É o uso dessa linguagem que nós temos na construção do texto, na intenção que nós temos para um determinado receptor dessa mensagem. Vamos ter o foco maior no receptor, ou no emissor, ou no assunto, na mensagem, no código, vai depender, não é? Vamos ver como funciona cada uma das funções da linguagem. Vamos prestar atenção como que funciona cada uma, hein? Vamos lá. Olha só, o que é comunicar? Elementos essenciais do processo de comunicação. Esses são os elementos essenciais. São 6 funções da linguagem. São 6. Para entendermos sobre a função da linguagem, precisamos entender o que envolve a linguagem. E é tudo isso daqui que envolve a linguagem. Então, para nós entendermos essas 6 funções, a gente precisa entender isso aqui, ó, porque é isso daqui que envolve a linguagem. O que envolve a linguagem são alguns elementos, que são esses. E o primeiro elemento chama-se emissor. Emissor. Quem é o emissor? Emissor é o que produz o texto. Eu aqui, hoje, eu estou sendo o emissor. Porque eu estou produzindo o texto, estou produzindo a aula. Então, o primeiro elemento é o emissor. O segundo elemento é o receptor. É quem recebe esse texto, ou seja, o público-alvo. E hoje, eu estou sendo o receptor e vocês estão sendo os emissores, né? Porque vocês que estão recebendo essa informação. Temos também a mensagem. A mensagem é o quê? É o conteúdo. O outro elemento para construir é... Qual que é? Alguém lembra? Para construir é o canal da comunicação, é a comunicação, onde nós comunicamos por onde fazemos chegar a mensagem, certo? Temos também o código. No nosso caso, qual que é o código? É o código linguístico, é a língua portuguesa, é o nosso idioma, certo? E o contexto. E o que é? É a situação de que eu estou usando toda essa linguagem. Esses elementos que foram falados aqui, esses elementos que eu falei, é que constituem toda a comunicação, certo? Então, eu preciso destes elementos para eu chegar nas funções de linguagem. A função de linguagem funciona quando eu enfatizo um emissor, um receptor, uma mensagem, um canal, certo? E a primeira função que eu vou falar para vocês é a função referencial. Antes disso, antes de eu falar a primeira função, eu vou mostrar aqui para vocês, olha só, essa tirinha. Qual é a posição do seu marido a respeito de ajudar no serviço de casa? A Elga fala. Elga, né? A Elga. O locutor, a amiga de Elga que fala. O interlocutor, a Elga. A mensagem, qual que é a mensagem? É o texto em si.
O referente, quem que é o referente? A colaboração de H nos serviços domésticos, né? Porque ele está colaborando. Qual que é o código? Qual que é a língua que nós estamos usando? Qual que é a língua que foi utilizada? A língua portuguesa. E o canal é o ar. Então, isso daqui ó, são né, os elementos que constituem as funções de linguagem. O ruído é uma função de linguagem? Sim, porque transmite alguma coisa, está transmitindo algo, né? É tudo que afeta a transmissão da mensagem. Né? Um aluno conversando, um som, um médico falando, tudo isso também faz parte da função de linguagem. Olha só, esse esquema é muito importante. Nós temos o referente, a mensagem, o código, o canal, o emissor e o receptor. Assunto, a mensagem é o texto em si, o emissor é quem está falando, o receptor é quem está escutando, vocês são emissores, não esqueçam disso, vocês estão escutando. O código é a língua que nós estamos utilizando, que é a língua portuguesa, o canal é o meio que se utiliza para se comunicar, certo? Funções da linguagem, vamos lá. Função emotiva. Observe bem esse poema de Mário Quintana, o autorretrato. No retrato que me faço, traço a traço, às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore, às vezes me pinto coisas de que nem tenho mais lembrança, ou coisas que não existem, mas que um dia existirão, e dessa lida em que eu me busco pouco a pouco minha eterna semelhança. No final, o que restará? Um desenho de criança corrigido por um louco. Então, essa função é a função emotiva. Qual é o conceito da função emotiva? Função emotiva é trazer a informação, mas com ênfase em que produz essa informação. Antigamente, era usado o quê? Antigamente era usado o diário. Vocês lembram? Na minha época, eu adorava diário, né? A gente, na hora que findava o dia, lá no final do dia, eu pegava o meu diário e escrevia: hoje eu acordei, escovei meus dentes, fui para a escola, e lá no diário eu contava o que eu fazia, não era assim? Pois então, entra no quê? Na função emotiva, é um exemplo, tá? Observe que esse texto está centrado na expressão dos sentimentos, das emoções e opiniões de um eu lírico. É um texto pessoal, por isso que o diário é um exemplo, por ser um texto pessoal. Perceba que o destaque dado ao emissor é reforçado pela presença de verbos e pronomes na primeira pessoa. Às vezes me pinto, então o verbo aí, né, vai estar me pinto, verbo no presente, o pronome aí na primeira pessoa, os textos líricos que expressam o estado de alma do emissor exemplificam a função emotiva da linguagem. Então vai aí, né, uma função, a primeira função aí é a função emotiva, que também aqui tem outros exemplos, um bilhete, né, uma carta para o pai, mais um ano estou aqui. Uau, eu venci, tá vendo a primeira pessoa? Eu venci, eu sou demais. Hoje eu preciso tomar um café. Olha aqui a primeira pessoa, ó. Então, isso aqui, né, é característica da função emotiva. Função apelativa ou conativa. A função conativa ou apelativa, ela vai ser um tipo de processo que tem tem um realce em quem recebe, tá, pessoal? Então, ela vai ser um tipo de um processo que tem realce em quem está recebendo essa informação, certo? Dá ênfase em quem recebe. Então, centraliza-se no receptor. O emissor procura influenciar o comportamento do receptor. Como o emissor se dirige ao receptor, é comum o uso de tu e você, além de verbos no imperativo.
né, que indicam ordem. Faça silêncio. Fecha a porta, por favor. Verbos no imperativo indicando aí uma ordem, né? Usada nos discursos, sermões e propagandas que se dirigem diretamente ao consumidor. Meu estimado povo, que as bênçãos de Deus, Senhor todo onipotente, desçam sobre vocês. Tá vendo? Ó, desçam. Olha o verbo aqui no imperativo. E está se referindo a você, né? Então, tu e você é comum ser usado aí na função apelativa ou conativa. Aqui temos os exemplos, né? Atenção, as extremidades dessa placa podem cortar ou machucar a mão, não passe a mão, proibido colher flores. Então, isso aqui são exemplos de função conativa ou apelativa. Outro exemplo, né? Você que tanto tempo faz, você que eu não conheço mais, você que um dia eu amei demais, você que ontem me sufocou de amor e de felicidade, hoje me sufoca de saudade. Um outro exemplo. E a função referencial? A função referencial é a função mais fácil. É a função referencial. É a mais fácil. Por quê? Observe bem, ó. Cuidado, pode haver um bicho morando no seu nariz. Está dando o quê? Uma informação, né? Traz a informação, o referente. O foco da função referencial é o quê? Trazer informação de modo objetivo e rápido. É, né, a definição da função referencial. Trazer essa informação bem rápida e bem objetiva. Então, aqui nós temos um exemplo, né, que está trazendo uma informação. Cuidado, pode haver um bicho morando no seu nariz. Então, estou trazendo aqui uma informação. Né? Observe que o objetivo do texto é simplesmente de informar o leitor com o máximo de clareza o que é o cravo da pele e como ela se constitui. A ênfase, portanto, é dada ao conteúdo, às informações. Então, tem a função referencial, né? A objetividade, a clareza, trazer essa informação com muito objetivo. Tá vendo? Ó, uma notícia de jornal é um exemplo, né? O mapa aqui mostrando, por exemplo, a meteorologia, como o tempo está hoje, está trazendo uma informação, certo? Temos também a função metalinguística. A função metalinguística também eu acho bem tranquilinha, bem fácil. Ênfase no código. Eu tenho um filme que conta a história de um filme. Função metalinguística, né? O código falando do próprio código. Uma pintura, por exemplo, de Van Gogh. Van Gogh está lá fazendo a pintura dele mesmo. É o quê? Metalinguística. Ele falando dele mesmo, sobre ele mesmo, né? Então, a função metalinguística é centralizada no código, resolver um problema de entendimento linguístico, esclarecer elementos precisos do código, emprega-se a linguagem para a explicação da própria linguagem, certo? Isso aí que é a função metalinguística, né? Ó, metalinguagem é a linguagem utilizada para descrever outra linguagem. Chover é um verbo defectivo, né? Porque não é conjugado em todos os tempos. Então, aí é um verbo defectivo. Então, gente, ó, aqui, né, está falando sobre a linguagem, qual que é a função, ó, todo o discurso acerca de uma língua, como as definições do dicionário, aí fala das regras gramaticais. Então, a função metalinguística é uma linguagem falando dela mesma, certinho? Vamos continuar. Olha, por exemplo, outro exemplo. A leitora que é minha amiga abriu este livro com o fim de descansar da cavatina de ontem para a valsa de hoje. Quer fechá-lo às pressas ao ver que beiramos um abismo. Não faça isso, querida, eu mudo de rumo. Então, ela está falando, né, dela mesma, referindo-se à sua amiga aí.
Na música, uma música função metalinguística está presente em quase toda a letra do compositor. Por quê? Ele está escrevendo sobre ele mesmo, né? Quando o código é o centro da mensagem, dizemos que está presente a função metalinguística. Ou seja, nesse caso, a música fala da própria música. Eu só queria uma música para acabar com o silêncio que ficou entre nós dois. Então, ela falando dela mesma. Então, é a função metalinguística. Né? Mostrei vários exemplos para vocês. Outro exemplo aí da poesia, do poeta. Vou fazer uma metalinguagem. Quase. Pronto. O que ele fez? Um desenho dele. É ele falando dele mesmo. A função fática. A função fática dá ênfase no canal, certo? A ideia é realçar no canal. Fática vem de quê? Do som, vem do ruído. Função é de chamar sua atenção. Então, na função fática, a função é de chamar a atenção o tempo inteiro, certo? Olha só, ocorre quando o emissor deseja verificar se o canal de comunicação está funcionando ou se ele está sendo compreendido pelas pessoas que o ouvem. Esse aqui é a característica da função fática. Tá querendo chamar a atenção. Alô, né? Abrir, manter, testar ou encerrar o canal de comunicação. Oi, tô chamando a atenção de alguém, certo? Então eu tô utilizando o quê? A função fática. Ah, mas lá na prova do Enem, nosso Deus, aparece várias outras funções de uma vez só. Sim, pode estar lá um texto, né, uma questão referindo-se, tem lá duas funções de linguagem, mas tem que prestar atenção no que está sendo pedido no enunciado, certo? Mas pode acontecer numa questão ter mais de uma função de linguagem. É só prestar atenção no enunciado. E lembrar também da dica que eu dei. O que acontece? Tem lá um texto, eu vou analisar o quê? O título e vou lá na referência bibliográfica. Por quê? Eu sei que a função poética, com certeza, vai ser um poema. Então tá lá assim, o nome de um poeta, lá na referência bibliográfica. Eu vou saber que é a função poética. Então é analisar sempre a referência bibliográfica, não esqueçam disso, certo? Continuando. Né? Esse aqui, ainda da função fática, chamando a atenção. Olá, como vai? E vamos aí para a função poética. Tem a ideia de preocupar com a estética, com a beleza. Função poética é isso, preocupar com a estética, com a beleza, né? Com a estrutura. É enfatizada por meio das formas das palavras, da sonoridade. Quando eu falo da estética, é também do som, né, do poema, das rimas, do ritmo, além de elaborar novas possibilidades de combinações dos signos linguísticos. Função comum em textos literários. Viu lá, referência bibliográfica? Ah, é um texto literário. Então vamos lá, função poética. Por isso é importantíssimo, sempre antes de ler um texto, analisar a referência bibliográfica, certo? Então, é comum em textos literários, publicitários e em letras de música. Aqui, né, um poeminha de Fernando Pessoa, né, vários outros poemas. E eu vou disponibilizar para vocês esse material, certo? Isso aqui é um esquema, né, para vocês estudarem depois. É um resumo de cada função de linguagem. Depois vocês analisam, estudam bem. E aqui vai ter uns exercícios para vocês resolverem, certo? Vou disponibilizar para vocês. No final tem o gabarito. Olha aqui o esqueminha que eu preparei para vocês. Tipo aquele da acentuação, lembra que eu entreguei para vocês? Então, esse aqui é um esquema, né? Um resumo de todas as funções de linguagem, para ficar mais claro, né? Para vocês estudarem. Só vocês imprimirem, né? Para vocês terem acesso a esse resumo. Então, pessoal, agora nós vamos ouvir, vocês vão ouvir daí, né?
uma música, uma paródia que eu preparei para você sobre as funções da linguagem, sobre as 6 funções, né? A função emotiva ou expressiva, a função conativa ou apelativa, referencial, poética, afática, metalinguística. Lembram-se que a função referencial, ela é caracterizada também por uma função denotativa. O que é denotativa? Lembram-se do D de dicionário, são as palavras o quê? Reais, verdadeiras. Então a função referencial traz uma informação verdadeira, certo? Então lembram-se aí, a função emotiva, né, que provoca aquela expressão apelativa, né, que o emissor aí vai apelar, o referencial denotativa aí, né, é a informação que vai trazer, a metalinguística é o texto falando dele mesmo, a fática, vocês lembram, ó, do ruído, do oi, certo? Da poética, da estética do poema, da beleza, lembram-se disso daí. Então vamos lá? Na música sobre as funções da linguagem. Vamos lá comigo? A linguagem é uma forma da gente aprender também comunicar. Dependendo da intenção há uma função, cujo nome pelo qual vai se chamar. Emotiva ou expressiva é a função com a qual o emissor vai revelar o que sente, o que pensa, quer ou faz, com a intenção de o receptor tocar. Conativa, apelativa é a função com a qual o emissor vai apelar, convencendo sobre seu ponto de vista, sua intenção, a mensagem espalhar. Referencial também denotativa, eis a função com a qual vai relatar, sem falar sobre o que pensa, quer ou faz, sua intenção é apenas informar. A poética é uma função das mais bonitas, com a qual o emissor quer encantar, mas importa como diz, não que o diz, sua intenção é a forma propagar. Já a fática é função muito estranha, o emissor com ela vai estabelecer, prolongar ou interromper o que se fala, a intenção é o contato se manter. Finalmente a função metalinguística, um exemplo eu agora vou te dar. Um poema feito sobre o que é um poema, sua intenção é o auto-explicar. Gostaram? Muito bem! Então vamos lá para finalizar a nossa aula. Olha a mensagem que eu quero deixar para vocês. As raízes do estudo são amargas, mas seus frutos são doces. Desistir nunca. Pode estar difícil aí um estudo, né? Mas o fruto desse estudo os frutos serão doces, certo? Até a próxima aula com a nossa live. E eu vou disponibilizar também os exercícios. Qualquer dúvida, nós vamos tirar, né, na live. Um grande beijo, até a próxima aula!